graças a Deus, São Sebastião da Moreira, enfim, essa região que graças a Deus nos dá aí uma grande aceitação. O nosso canal no YouTube, para dizer a verdade, está engatinhando, estamos começando, mais ou menos 3, 4 meses do canal, e estamos bastante contentes, felizes pela receptividade. Então convido a você a participar com a gente e, claro, principalmente se inscrever no nosso canal e também dar as suas opiniões. É muito importante para todos nós. E hoje, meus amigos, mais uma vez, estamos ao lado do Dr. Felipe Aquil, delegado que comanda o 34º DP, e aí corresponde a Açaí, principalmente, claro, a Moreira e Nova América da Colina. Então, primeiramente, os cumprimentos do Dr. Felipe Aquil. Bom dia, doutor, é um prazer ter o senhor mais uma vez com a gente. Bom dia, e lembrando também que vai também para o nosso programa, essa reportagem vai também para o nosso programa daqui a pouquinho, lá na Vitória FM de São Sebastião da Moreira. Fique à vontade, doutor. Opa, boa tarde, Chaguinha, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje na Delegacia de Açaí, estou juntamente com o investigador Fábio Príncipe, né? E é sempre um prazer estar no seu programa. Estou aqui à disposição, né? Temos algumas informações para passar, especialmente por conta do dia da eleição. Hoje já se aplicam o prazo, né, que se aplica a algumas partes da lei específicas de alguns crimes eleitorais e alguns procedimentos para que tudo transcorra da melhor forma possível. E estamos à disposição, né, justamente para tirar dúvidas, para tentar melhorar a nossa região de forma que tudo ocorra de forma tranquila, pacífica e sem problemas. Tá certo. Doutor, então eu gostaria que o senhor passasse para a gente as informações com relação ao trabalho que a Polícia Civil vai fazer no próximo domingo, principalmente em relação a esses 3 municípios. Fica à vontade. Isso. Essa semana foi feita uma reunião juntamente com o pessoal do fórum, né? Os juízes eleitorais, promotores eleitorais, o comando da Polícia Civil e o comando da Polícia Militar, perdão, e a Polícia Civil, justamente para discutir alguns detalhes do dia da eleição e da véspera da eleição, né? E ficou acordado que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, juntamente aí com o apoio do Ministério Público, nós vamos circular nos locais de eleição, nas escolas e demais ambientes que possam ter eventuais aglomerações, para que tudo, como eu disse, ocorra da melhor forma possível, para que dar uma orientação para as pessoas, para os eleitores e até para as pessoas que estarão participando dela, né? São muitos envolvidos, não só na cidade de Açaí, mas também na cidade de Amoreira e na cidade de Nova América da Colina. Né, essas 3 cidades acabam fazendo parte da comarca e nós passaremos em todos os locais onde será feita a eleição para verificar a integridade do local, se está tudo ocorrendo da melhor forma possível, e é o mais importante, né, buscarmos essa orientação para que tudo ocorra numa harmonia da melhor forma possível, né? Eventuais dúvidas poderão ser solicitadas. Essa semana, inclusive, se alguém tiver algum tipo de dúvida ou curiosidade acerca do que pode ou do que não pode nessas eleições, para evitar cometer qualquer tipo de delito eleitoral, tendo em vista que há regras, principalmente no dia da eleição, acerca de boca de urna, de algum tipo de propaganda e publicidade indevida, de caronas que não podem ser feitas quando é feito um transporte de um modo irregular para buscar eleitores para votarem, eventualmente o que será entregue nesse dia, como por exemplo pagamentos, presentes, há uma série de restrições e estaremos aí à disposição, né? Não só nós aqui da Polícia Civil, mas a Polícia Militar das 3 cidades, já também estou sabendo que não só aqui os investigadores e escrivães da cidade, juntamente comigo nessa comarca, mas em todas as comarcas do Paraná, que pelo menos da nossa região estarão com a equipe completa, e de toda forma que eu saiba também
a maioria, ou se não todos os policiais militares também estarão convocados para esse dia especial, né? Os promotores também disseram que irão verificar as ocorrências no dia. Então, assim, tudo tem uma celeridade, uma velocidade muito mais rápido por conta dessa prioridade, né, que são os delitos eleitorais, para que a eleição seja da melhor forma possível. Por mais que seja uma eleição que os ânimos não sejam tão grandes quanto as eleições municipais, né, Chaguinho? Exatamente. Mas ainda assim é importante que as pessoas votem com consciência, e votem pensando no que é melhor para a nossa região, para o nosso estado e para o nosso país, de forma que temos que aprender também a respeitar as diversas opiniões. Não necessariamente a pessoa que acha que tem algum motivo para o voto dela, ela tem que respeitar o voto da outra pessoa que também tem os próprios motivos dela. Mas isso desde que o voto não seja comprado, né, desde que o voto não seja feito por algum tipo de constrangimento, de ameaça, buscando aí a melhor convicção interna de cada um, pensando no que é o melhor aí pro futuro. Até porque é uma eleição que obviamente afeta mais o âmbito estadual e federal do que em cada município propriamente dito. Ou seja, estarão trabalhando aí em conexão, claro que a Polícia Militar, né, doutor? Polícia Militar, Polícia Civil e também os fiscais aí do Tribunal, o Tribunal Eleitoral, no caso, cartório eleitoral de Açaí, né, doutor? Isso, exatamente. Não só o pessoal que trabalha com a justiça eleitoral propriamente dito, os servidores de lá, mas inclusive o pessoal do fórum, assim, em sentido mais amplo, do Ministério Público, que também estarão indo nos locais para verificar se tudo está ocorrendo dentro dos parâmetros legais, né? E às vezes a pessoa estará não com uma farda de policial ou algo do gênero, né? Especialmente por se tratar do pessoal que trabalha no judiciário, do Ministério Público. Então eles estarão com roupas normais. Às vezes alguns policiais civis também atuarão dessa forma, né? Justamente para verificar em loco, no local, como de fato isso está ocorrendo, sem que o uniforme acabe evitando que as coisas sejam só naquele momento, dentro da normalidade, e logo depois que as pessoas saiam, volte, às vezes, eventual caos, tumulto ou irregularidade e ilegalidade. Que assim sejam, né? Vamos torcer para que não seja só aqui na nossa região, que eu acho que vai ser tranquila, como no Brasil inteiro. Esse negócio de rixa, esse negócio aí de cada um ter seu candidato, que cada um faça seu papel, vote e vá embora para casa, sem ficar nas ruas. A questão da lei seca, o senhor está sabendo de alguma coisa? Se vai ter, não, doutor? Esse tem as próprias regulamentações que não é óbvio, né? Não pode votar embriagado e não pode se vender bebida em alguns estabelecimentos, né? Então, sim, o correto, ainda mais especialmente sobre a parte da lei seca especificamente, vai ser dado ainda se pode ou não pode nem beber, né? Mas acerca da parte da venda e acerca da parte da embriaguez, especialmente na rua, tumultuando ou indo votar, isso afeta o discernimento da pessoa, né? Então isso é passível de apuração aí do ponto de vista criminal. Estamos conversando com o doutor Felipe Aquil, ele que é o delegado titular da 34ª DP Cidade de Açaí. Doutor, a gente gostaria de mudar de assunto, eu acho que já foi bem esclarecido com relação ao próximo domingo, as eleições. Um dos fatos aí que está chamando a atenção da região, chamou bastante, de domingo para essa terça-feira, domingo dia 25, hoje é terça dia 27, com relação a uma cavalgada que aconteceu na cidade de Nova América da Colina, que seria em homenagem ao dia que está chegando de Nossa Senhora Aparecida e também uma homenagem que eles estavam fazendo em relação a um casal de jovens que perdeu a vida em um trágico acidente entre São Sebastião da Moreira e Nova América da Colina, ali na rodovia Pedro Baggio, e que infelizmente era para ser tudo uma festa, mas lamentavelmente no final acabou quase virando uma tragédia. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Tem também aqui o policial que parece-me que esteve presente no local. Gostaria, fique à vontade, doutor.
Isso, o investigador que está aqui, o Fábio Príncipe, que foi o responsável no dia, né, para a apuração do local, e o caso de imediato já passou para o delegado plantonista, que já iniciou um procedimento apurando a resistência e o desacato de alguns dos indivíduos que foram conduzidos pela Polícia Militar. Mas, de toda forma, apesar dessa decisão do delegado plantonista, o fato em si ainda vai ser melhor apurado. Hoje, inclusive, estava em contato com os policiais militares que atuaram no momento da ocorrência, e eles acabaram de me encaminhar alguns vídeos exclusivamente do que aconteceu no fato, que mostra inclusive que um dos policiais militares acabou se machucando. Então mostra nesse vídeo os responsáveis que teriam eventualmente atuado nessa situação, e até a farda dele, do uniforme dele, estava até rasgado. Ele passou de imediato no hospital, e aí hoje já solicitamos o prontuário médico para que essas questões sejam apuradas. Com esses vídeos e com o depoimento dos policiais militares, fica mais fácil o esclarecimento e a identificação dos responsáveis, né? Não foi de imediato que todos foram ouvidos, mas agora vai ser iniciado um inquérito policial, vai ser aberto para que todos tenham a devida responsabilização do ponto de vista criminal, não só por conta dessa resistência, desse desacato, mas inclusive para apurar eventual rixa, a lesão dos participantes, né? Essa parte da violência, a integridade física, tendo em vista que até algumas vítimas nem compareceram na delegacia porque foram de imediato para o hospital. E de toda forma, como um policial foi machucado, isso entra numa lesão qualificada, porque ele se trata de um agente de segurança, né? Previsto pelo... que está na Constituição Federal, elencado, no caso a Polícia Militar. Então isso já é um crime bem mais grave, né? E agora, finalmente, com os policiais militares que estão também levantando alguns nomes, juntamente com a investigação da Polícia Civil, com o investigador Fábio, alguns nomes já estão sendo levantados para que eles sejam interrogados e deem a sua versão dos fatos. Mas isso não exime eles das situações, até porque pelos vídeos fica claro, algumas pessoas que estão envolvidas já inclusive têm passagem criminal, então foi fácil a identificação deles. Tá certo. E estivemos também, né, com o trabalho, né, do investigador, o Fábio. A gente gostaria que ele participasse também com a gente, doutor, depois o senhor retorna com a gente. Bom dia, investigador Fábio, é um prazer ter você aqui com a gente no nosso canal YouTube Chagas Balbino. Fique à vontade, Fábio, com relação a esse triste episódio que aconteceu em Nova América no último domingo. Pois não. Bom dia, Chaguinhas, bom dia, doutor Felipe, bom dia a todos que estão assistindo. A situação foi encaminhada pela Polícia Militar, né, já no começo da noite. O fato aconteceu algumas poucas horas antes, né, no final da tarde. E ao que consta até então no boletim de ocorrência, no relato dos policiais, das pessoas que foram conduzidas, estava acontecendo essa festa, né, em homenagem ao casal lá que infelizmente perdeu a vida, e também para homenagear ao dia de Nossa Senhora Aparecida, que está se aproximando, com uma cavalgada. Só que não se tratava apenas de um evento particular, né? Foi um evento público, onde havia venda de bebida alcoólica e pessoas que quiseram participar estavam adentrando o local, né? Foi realizada uma chácara na entrada de Nova América Colina, né? Denominada Chácara Fernandes, e devido ao excesso de gente, ao excesso de bebida alcoólica talvez, né? Acabou acontecendo esse desentendimento, em que até então, o que foi apurado, uma pessoa teria sido agredida, começou a ser agredida por várias pessoas, né? Chegando até a cair ao chão e se ferir, e uma pessoa tomando a frente ali, uma ou duas pessoas tomando a frente, tentou proteger essa pessoa, tirando do local, e acabou o tumulto aumentando devido ao vulto de pessoas que estavam ali no estabelecimento. Aí o responsável do evento acionou a Polícia Militar, que se deslocou imediatamente ao local, com uma equipe pequena, né, apenas 2 policiais, e haviam cerca de 150 pessoas no evento, e o que dificultou até o trabalho dos policiais militares, né, o pessoal já bastante exaltado, e enquanto a Polícia Militar fazia o trabalho de identificação, o levantamento de informações da situação, o levantamento de informações de identificação das pessoas envolvidas
nessa suposta rixa ou briga que acontecia, acabou que alguns deles ali começaram a ofendê-los, né, com palavras, xingamentos e palavras de baixo calão, e até ameaçaram a alguma agressão física, né, a esses policiais, tendo que esses policiais tendo que fazer até o uso de força, e nessa situação um deles acabou sofrendo danos no seu aparelho celular, na sua farda, teve a roupa rasgada e até se feriu, né, nessa proteção que ele teve que tomar ali de momento. E quando conduzido isso para a delegacia, foi reportado ao delegado de plantão, que de imediato, né, tomou as providências que eram cabíveis ali, né, já que, infelizmente, após o ocorrido, ou durante o ocorrido, alguns deles se evadem do local, né, tentam agredir e acabam correndo, e como eram poucos policiais, nem todos puderam ser conduzidos até a delegacia, mas aqueles que foram conduzidos tiveram aí seu provimento de imediato já determinado pelo delegado de plantão, e também algumas testemunhas que acompanharam o fato puderam também, já prestaram suas informações, e a partir daí nós vamos, como o delegado Felipe, o Dr. Felipe deixou bem claro, né, vamos dar seguimento no que couber, né, para a identificação de mais pessoas envolvidas, né, e outros fatos ou outras naturezas criminais que tenham ocorrido na situação, para que tudo seja esclarecido e para que todos aqueles que cometeram algum crime sejam responsabilizados na medida em que deve ser. Exatamente, ou seja, os envolvidos serão intimados a comparecer na delegacia. Sim, Thiaguinho, conforme a gente for identificando, né, por meio de vídeos que já estão sendo encaminhados, informações que estamos levantando, com um apoio muito importante da Polícia Militar, que esteve presente, que inclusive foi vítima também, né, de toda essa situação que aconteceu. Vamos tentar apurar ao máximo aí tudo o que aconteceu e todos os envolvidos. Inclusive aconteceu um disparo de arma de fogo, né, Fábio? Em defesa, né, os policiais ali ficaram acuados, né, eram muitas pessoas, teve que infelizmente partir para esse último ato, né, ter um disparo de fogo, mas que felizmente, e também graças à perícia do policial, né, não atingiu e não feriu e não trouxe risco de vida a ninguém, foi mais para que o tumulto se pessoas se afastassem e o tumulto se apartasse naquele momento. Tá certo. Mais alguma coisa? Fica à vontade. O princípio é isso, Chaguinhas, agradeço a oportunidade de estar explicando para a população. A gente o nosso trabalho é voltado para minimizar minimizar os fatos, né, e esclarecer tudo o que aconteceu e responsabilizar as pessoas que têm que ser responsabilizadas. Teu nome completo, Fábio? Fábio Rodrigo Príncipe. Quantos anos de Polícia Civil? De Polícia Civil eu completei 10 anos este ano, aqui em Açaí. E é muito novo, né, Fábio? Muito bem. Parabéns, viu? Obrigado, Chaguinhos, um abraço. Parabéns pelo seu trabalho também. Legal, Fábio Príncipe, conheço já faz tempo já. Sim. Tá certo, então vamos voltar agora com o doutor Felipe Aquil. E agora, gente, nós vamos tocar no outro assunto, porque o policial civil, o investigador Fábio, realmente expôs tudo aquilo que a gente queria saber sobre esse episódio triste lá de Nova América. É bem importante, Chaguinha, se me permite, como bem lembrado pelo investigador Fábio, que esses casos, às vezes, as pessoas não têm conhecimento, mas que o policial, no exercício da função, ele tem algumas prerrogativas. Então, justamente por isso que a ordem dele, quando ele está no exercício da função, uma ordem legal, ela em tese tem que ser obedecida para evitar que chegue numa situação mais grave tudo, e o não respeito a essas ordens legais, né, emanadas por um funcionário público, elas incidem num crime de desobediência. E essas palavras, como bem o investigador lembrou, que são ofensas ou algum tipo de palavra que tende a diminuir e menosprezar o policial ou qualquer funcionário público naquele momento também, incide em um outro delito, que é o desacato. Justamente quando você faz essa parte do desacatar, até nesse caso que foi uma afronta, xingamentos e palavras de baixo calão visando ofender os policiais, só que no exercício da função, não é a pessoa do policial em si, mas sim ele na condição de funcionário público atuando como agente de segurança pública. E essa parte, quando elas acabam sendo conduzidas ou apreendidas, capturadas naquele momento, se elas eventualmente tentam resistir e agredir de alguma forma, dificultando isso,
incide, como foi feito já o procedimento para alguns dos envolvidos, nesse delito da resistência, né, que a pessoa está se opondo a uma execução de um ato legal no momento que seja essa captura, essa condução, se exercendo ali de violência ou de ameaça. Só que isso, além disso, como eu disse, no caso específico dessa situação, que ainda vamos apurar como se deu no contexto a lesão do policial, ela deixa de lado essa parte da violência, que aí entraria na ofensa à integridade física do policial, que já seria mais um delito, que é essa lesão qualificada ao agente de segurança. Isso sem mencionar os demais crimes que iniciaram, né, que seria a rixa, a perturbação, a lesão na vítima que acabou indo para o hospital. Então, assim, acabava sendo algo que, acredito eu, né, não queriam que tomasse essa proporção, mas você vê que uma simples briga, um desentendimento acaba tomando uma proporção, e aí numa dessas os envolvidos, especialmente os que não colaborarem, né, não dando a versão explicando a verdade, ainda acabam até se comprometendo e incidindo em outros delitos, né? Tendo em vista que aqui nós queremos só identificar as condutas de cada um, e não só isso, buscamos a colaboração também. Às vezes a pessoa eventualmente se defendeu ou tentou apoiar alguém, mas isso depende aí de toda uma circunstância. E está envolvido aí, alguns deles aí, elementos que já têm passagem pela polícia, está definido isso aí. Exatamente, isso nós conseguimos perceber claramente pelas imagens dos vídeos, né, que tem algumas pessoas que já têm passagens pela polícia. Então, assim, foi uma identificação até mais fácil nesse ponto, que de algum modo eles eventualmente participaram ou têm ciência do que ocorreu. Tá certo. Doutor, agora mudando de assunto, com relação a um roubo que aconteceu há uma semana, mais ou menos, alguns dias, na seção Paineira, ali fica entre a Moreira, São Sebastião da Moreira, Paraná, né, e Açaí. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse caso aí. Uma família ficou trancada dentro de um quarto, levaram chaves de veículos, levaram um valor expressivo em dinheiro vivo. O que o senhor pode falar sobre esse caso aí, doutor? Esse é o segundo caso que nós temos de roubo, né, num pequeno período, né, que é o crime patrimonial, talvez um dos mais graves, e nós estamos fazendo um levantamento, né, uma apuração, uma investigação mais apurada desse caso específico e do outro que também foi mais ou menos no mesmo modus operandi, que é o mesmo meio de operação, ou seja, com a mesma quantidade de elementos, utilizando o mesmo método ali de adentrar, de render as vítimas, e nós estávamos já há muito tempo sem um crime grave na nossa região, né? Não só em Açaí, mas em Amoreira, esses casos de roubo que usavam violência, fazia muito tempo que nós não tínhamos, né? Então esse caso ele está com prioridade, a Polícia Militar inclusive passou algumas informações, e o caso ainda encontra-se sob sigilo, né? Mas estamos à disposição aí, inclusive para posteriores esclarecimentos, e caso, né, já deixo aqui de antemão, alguém saiba ou tenha qualquer tipo de informação, para entrar em contato conosco de forma totalmente anônima. Nós estamos agora fazendo um trabalho, né? Temos algumas pessoas que vêm muito bem colaborando com a gente, e isso é totalmente sigiloso, ou até anônimo, né? A pessoa, não digo nem sigiloso, é anônimo, que as pessoas não está nem sob sigilo, isso não fica nem registrado em lugar nenhum, mas que as informações são todas verificadas aqui na delegacia pelos investigadores e com o apoio da Polícia Militar, né? Eu soube que eles inclusive estiveram juntamente com a vítima no local para ter mais informações sobre essa situação específica. Mas é claro que o senhor vai ouvir também as vítimas, né, doutor? Assim, não, isso, o inquérito policial é instaurado, né? E aí o procedimento que nós temos, inicialmente, é essa parte de colheita de informações, de levantamento de local e alguns dados de inteligência, né? Como eu disse, está sob sigilo, mas as vítimas e eventuais testemunhas são todas ouvidas ao longo do procedimento. Bem esclarecido. Doutor,
Mais alguma observação? Falamos sobre os 3 principais assuntos. Mais alguma observação? O senhor fica à vontade. Sim, eu gostaria de lembrar que nós seguimos com essas nossas forças-tarefas nos fins de semana. Então, inclusive, esse sábado agora haverá uma força-tarefa que é um mutirão, né, que é feito justamente para que os casos tenham a maior celeridade, a maior velocidade possível, para que sejam colhidos os depoimentos, tanto de testemunhas, de vítimas ou as pessoas suspeitas, né, sejam interrogadas, para que os inquéritos findem o quanto antes, para que aí o caso possa seguir para o Ministério Público e para o Judiciário em seguida, né, para que o caso se transforme em eventual ação penal e saia dessa fase de inquérito policial. Então é importante... É sigilo, doutor? Força-tarefa, não? Sobre que assunto? É sigilo? Não, sigilo não. Não? É uma força-tarefa que está sendo feito. Nós estamos tentando organizar todo mês alguma força-tarefa, que é um mutirão de oitivas. Então envolve todos os casos, né? Não só termos circunstanciados, boletins de ocorrências, mas principalmente dos inquéritos policiais, para que os casos não fiquem parados na delegacia mais, né? Então, com isso, todos os casos estão tendo uma agilidade muito rápida, né? Nós conseguimos fazer isso juntamente com uma parceria aqui com todos os policiais civis, que acabam, às vezes até policiais civis de fora, que acabam auxiliando nessa empreitada para que os casos aqui do cartório criminal da Polícia Civil seja totalmente uma prioridade, tenham essa prioridade, né, sejam deslanchados para que tenham o andamento da melhor forma possível, né? Então, assim, eu sei que é sábado, mas é importante que as pessoas venham, né? Às vezes a vítima precisa fazer algum reconhecimento de algum suspeito, as testemunhas precisam, às vezes, colaborar, né, no seu próprio papel cívico de cidadão, e a parte dos suspeitos, é importante que eles venham dar a versão deles, até como meio eventual de defesa. Caso contrário, né, o caso é encerrado, como eles já foram intimados e não compareceram, o caso é encerrado sem a versão deles. E às vezes isso, no deslinde ali de uma ação penal no Ministério Público, ele às vezes não tem essa oportunidade de falar, eu tenho alguma pessoa que pode me ajudar ou apresentar algum documento, ou dar uma versão dele ali explicando que não foi bem assim, que foi um mal entendido. Caso contrário, às vezes as pessoas, até quando elas são suspeitas ou têm algum tipo de envolvimento, elas têm esse receio de vir na delegacia achando que tem vão ter algum tipo de sanção, né? O caso vai ser concluído mais rápido, e é pelo contrário, né? O caso vai ser concluído de toda forma. A única diferença é que ela vai ter essa oportunidade de se manifestar. E da mesma forma no caso das vítimas e testemunhas, que elas têm que ter esse interesse, né? Então, assim, começa 8 da manhã, vai até 8 da noite, nós estamos, assim, empenhados, e é algo que é um projeto que estamos já há alguns meses, vem mais ou menos desde o começo do ano que nós estamos fazendo. Então, assim, só foi autorizado justamente porque em todas as edições que nós tivemos foi um sucesso muito grande, né? Temos uma média, salvo engano, de quase 70 pessoas que serão ouvidas, né? E às vezes é algo simples, como agendar uma audiência. Ela vem aqui e já sai com a data da audiência. E assim, caso ela não venha, a data da audiência também já estará marcada. Exatamente. Né? Só que ela vindo aqui, às vezes ela consegue mudar para o melhor dia que for para ela consegue, às vezes, pedir para alguma alteração, pedir algum tipo de declaração para ela levar no serviço, comprovando isso. Então, assim, é algo que nós estamos em parceria aí com a subdivisão de Cornélio Procópio, né, a Polícia Civil, a delegacia lá, que vem nos dando esse apoio ali e ajudando a nossa situação. E eu sei que é algo que às vezes é até cansativo, né, até para nós aqui no sábado, mas é algo que nós estamos fazendo justamente para tentar melhorar aqui com o nosso papel de investigação, e com isso melhorando
aí a nossa comunidade, a nossa região da melhor forma possível. Muito importante essas informações, e a partir de agora nós vamos tentar pelo menos uma vez por mês estar aqui com o doutor Felipe Aquil, porque é a nossa região principal aqui, Nova América, Moreira e Açaí, para sempre o senhor levar essas informações tão importantes para as nossas comunidades, doutor. Sim, mais uma vez eu que agradeço, Chaguinha, e a todos os ouvintes pela participação, e estamos à disposição. A Polícia Civil se encontra de portas abertas, não só para, que é o que a maioria das pessoas pensa, para um registro de boletim de ocorrência, mas às vezes até para dar algum tipo de orientação. Exato. Porque a nossa intenção é essa redução da criminalidade e harmonia social do ponto de vista criminal aqui na região. Então, às vezes é algum tipo de desentendimento ou alguma dúvida que a pessoa tem, que às vezes não é nem um caso criminal do ponto de vista jurídico falando, é um caso às vezes cível, que ela vai precisar de um advogado, ou um caso de algo que envolve algum tipo de improbidade administrativa que ela vai ter que procurar o Ministério Público, mas pelo menos aqui nós tentamos da melhor forma possível, né, de acordo com a nossa possibilidade, tentar passar essas informações para que tudo tenha o melhor desdobramento possível, que às vezes é algo que ela indo no PROCON, na prefeitura, no fórum, ou buscando algum tipo de advogado que vai fazer uma notificação extrajudicial ou algo do gênero, vai se resolver um problema ali que às vezes está se arrastando, como foi esse caso de Nova América ali, e acaba por, às vezes, algum desentendimento passado que está ali acumulado, acaba explodindo de uma vez, de modo desnecessário. Muito bom, doutor, quero parabenizar o senhor, quero parabenizar também o Fábio Príncipe, investigador, pessoa séria, competente, 10 anos de Polícia Civil, atuando aqui na nossa região, e quero dar os parabéns para vocês, porque antigamente o cidadão às vezes procurava a delegacia, já ia com medo, já ia preocupado, o que poderia acontecer. No passado as coisas eram um pouco diferentes, vamos dizer assim. E hoje o senhor, com esse tratamento, com esse trabalho que o senhor faz, com leveza, mas sempre com autoridade e seriedade. O senhor está de parabéns. Obrigado, Chaguinhas. Realmente, desde que nós mudamos aqui para o centro, num outro imóvel separado da cadeia pública do DEPEN, né, que é o CRESA, hoje em dia nós estamos conseguindo fazer um papel de polícia judiciária muito mais efetivo e muito mais eficiente, né? Estamos ainda cada vez buscando melhorias, como é o caso dessas forças-tarefas até no sábado, e a tendência é que aqui o nosso trabalho seja cada vez melhor. Com isso podemos verificar essa questão dos crimes patrimoniais de roubo, por exemplo, na nossa região, que esse ano de casos graves foram pouquíssimos, né? Isso se deve não só ao trabalho da Polícia Civil, mas também ao bom trabalho da Polícia Militar, né? Que vem fazendo essa parceria, esse apoio juntamente com a nossa delegacia, com os nossos policiais civis, né? Às vezes, Nova América da Colina e São Sebastião de Amoreira acabam não tendo tanto contato próximo conosco diário, né? Mas nós estamos sempre em contato com eles. Hoje mesmo, como eu disse, o Janos está lá resolvendo algumas situações em São Sebastião de Amoreira, visando essa força-tarefa, e o investigador, como eu bem disse, acabou de retornar de Nova América da Colina, tendo em vista que ele estava colhendo as informações com os policiais militares, pegando os vídeos e assim por diante. Então nós estamos da melhor forma possível tentando dar essa atenção, né? Às vezes o trabalho da Polícia Civil não é enxergado, muitas vezes o policial civil o investigador vai sem uniforme, ele vai com algum carro que é descaracterizado, que é um carro comum, ou às vezes nós fazemos aqui um trabalho interno de inteligência solicitando algum tipo de quebras, né, de ofícios, não vem ao caso agora porque as investigações estão em sigilo, mas que nós tentamos ali buscar a melhor elucidação dos crimes que ocorrem na nossa região. Ok, doutor. Mais uma vez um abraço, Chaguinhas, e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Chaguinhas. Um abraço.